Shalom! Estamos aqui mais uma vez no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da reflexão de hoje é: não se abata, Deus tem promessas para a sua vida. É tão ruim estarmos abatidos e é ruim também olharmos para pessoas que prezamos que estejam abatidas. São muitas as fontes de problemas que nos faz ficar abatidos durante a nossa vida. Isto pode acontecer tanto por algo de ruim que nos advém, como também por algo bom que esperamos e que não somos contemplados por ele. Independentemente da origem do mal que nos assola, isso pode nos deixar abatidos por pouco ou por muito tempo. Um abatimento que nos atinja e que venha perdurar por muito tempo pode arruinar a nossa vida, principalmente se este mal nos levar a um estágio agudo ou uma crônica depressão. Sabendo dos efeitos destes males, eu quero trazer uma palavra de Deus para você que lhe ajudará a lidar com os problemas da vida e não se abater diante deles. Para isso, eu vou recorrer ao manual de instruções deixados por Deus para todos nós seres humanos, que é a sua palavra registrada nas Sagradas Escrituras. Deus nos fez e, portanto, Ele sabe de todas as nossas limitações, e Ele sabe de todas as nossas fraquezas e sabe perfeitamente os remédios para a cura da nossa alma. Não existe no mundo nenhum outro manual tão completo e tão eficiente para nos ajudar neste mundo a enfrentar os dilemas da vida. Para falar, então, deste assunto, eu poderia gastar aqui horas citando vários textos que Deus deixou para nossa instrução. Mas hoje eu vou ler apenas alguns versos do Salmo 105 para nossa reflexão. Daí é dos versos 38 até o verso 43. Daí eu vou utilizar a tradução da Bíblia Viva, que eu vi que está mais compreensível e mais próximo do original. Então o texto diz o seguinte: os egípcios ficaram muito alegres quando os israelitas partiram, porque estavam dominados pelo medo. Enquanto o povo caminhava pelo deserto, Deus mandou uma nuvem para proteger os israelitas do calor do sol. À noite, mandou uma coluna de fogo para iluminar o caminho. Quando o povo pediu carne, Deus mandou codornizes e alimentou Israel com carnes e com o maná, o pão do céu. Ele fez brotar do meio de uma rocha rios de água pura no meio do deserto. Ele fez tudo isso porque tinha sempre em mente suas santas promessas feitas a Abraão, seu servo. Deus guiou o seu povo escolhido até a terra prometida. Todos os israelitas cantavam felizes e gritavam de alegria. Estes salmos traz uma síntese poética da história de Israel, onde o salmista fala sobre a aliança que Deus fez com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, lhes fazendo grandiosas promessas de bênçãos. Para dar ênfase ao cumprimento destas promessas na vida do povo de Deus, o salmista gasta boa parte deste capítulo 5 dos Salmos relembrando de como Deus agiu com mão forte para tirar os israelitas da escravidão do Egito. E assim, consolidar o cumprimento das promessas feitas a eles, os introduzindo na terra prometida. Eu não vou, nesta reflexão, trabalhar todo o conteúdo destes salmos, porque não teríamos tempo para fazer isto dentro do tempo que nós temos pensado em trazer as reflexões no momento Pão do Céu. Por isso, vamos ficar, então, somente nestes 6 versos, que é do verso 38 ao verso 43 do Salmo 105.
O verso 38 começa falando sobre a alegria que tomou conta dos egípcios quando eles viram os israelitas partir. Esta palavra alegria no hebraico é a palavra samash, né? E ela significa estar alegre e significa também regozijar-se. E por que estou dando ênfase a esta palavra alegria que está no sentido de regozijar-se? É porque os egípcios estavam regozijando-se em perder todos os escravos que eles tinham. É isso mesmo. Eles estavam regozijando-se em perder todos os escravos que eles tinham. E observem que esta era a força de trabalho que eles possuíam. Os israelitas eram quem produziam riquezas para o Egito a troco de comida, moradia e veste. O povo de Israel, como escravos, não tinham nenhum direito de trabalhador como nós temos em nossos dias. Como escravos, eles tinham que trabalhar no pesado e obedecer aos oficiais de Faraó. O que nos chama a atenção aqui é que o fato deles perderem esta força de trabalho, que eram os israelitas, eles deveriam chorar e não regozijar-se. Se você não conhece a história de como isto poderia ter acontecido, a Bíblia relata esta história no livro de Êxodo, começando desde o capítulo 3, onde Deus chama Moisés para libertar o povo, e vai até o capítulo 15, onde o texto mostra o cântico da vitória, o que ocorreu logo após o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho, indo a caminho das terras de Canaã, terras estas prometidas por Deus a eles. Se você, então, olhar para esta história, né, você vai ver isso que eu estou dizendo, né, eu até recomendo, né, de que você veja esta história e assim você vai ter uma compreensão melhor do que estamos dizendo. Voltando a falar do texto do capítulo 105 dos Salmos, onde mostra a alegria dos egípcios quando seus escravos foram embora, o motivo desta alegria foi porque Deus havia enviado 10 pragas contra o Egito e estas pragas assolaram todo o Egito de forma avassaladora. De todas as pragas, a pior foi a última praga, a 10ª praga, que matou todos os primogênitos dos animais e todos os primogênitos dos filhos dos egípcios, ou seja, o filho mais velho. A Bíblia diz que nem o filho do faraó escapou da morte desta praga. A Bíblia informa que esta praga trouxe uma grande aflição, um grande choro no meio do Egito. Isso aterrorizou toda a terra do Egito, eles então sabendo que era uma ação de Deus para libertar o povo de Deus, os egípcios se alegraram quando viram eles indo embora. Porque sabiam que quando eles saíssem do Egito, as pragas iriam cessar, o que de fato depois aconteceu. Ao saírem do Egito, os israelitas não somente se livraram da escravidão, mas eles também levaram seus rebanhos e ainda pediram aos egípcios roupas, prata e ouro, e isto foi lhe dado. E as arrecadações foram tantas que a Bíblia diz que o Egito foi despojado pelo povo de Israel, de todas estas coisas que eles levaram. Deus agiu de tal forma que o povo saiu de lá suprido de alimentos, de roupas, muito ouro e muita prata. Eu penso que Deus estava dizendo aos egípcios: vocês escravizaram o meu povo, agora vocês terão que indenizá-los e libertá-los, e vocês farão isso com alegria. Tamanho o alívio que vocês terão quando o meu povo for embora da terra de vocês. De fato, Deus agiu de tal forma contra o Egito, que eles ficaram regozijando-se ao ver os seus escravos indo embora com rebanhos, com vestes, com ouro e prata, porque eles não suportavam mais a mão de Deus pesando sobre eles. Meus amados e minhas amadas, quando Deus age, Ele faz a obra completa. Ele liberta escravos, Ele liberta cativos, Ele liberta oprimidos, Ele cura doentes, Ele restaura a alma do abatido e aflito. No caso do povo de Israel, Deus não apenas o libertou, mas também lhe protegeu no caminho e supriu todas as suas necessidades.
Se olharmos no relato do Salmo 105, verso 39, nós podemos concluir isto, né? Veja o que diz lá o texto. Enquanto o povo caminhava pelo deserto, Deus mandou uma nuvem para proteger os israelitas do calor do sol. E à noite, mandou uma coluna de fogo para iluminar o caminho. Já nos versos 40 e 41, mostra Deus suprindo as necessidades deles. O texto diz: quando o povo pediu carne, Deus mandou codornizes e alimentou Israel com carnes e com o maná, o pão do céu. E Deus fez brotar de uma rocha rios de águas puras no meio do deserto. As bênçãos de Deus eram tamanha que o povo de Deus não precisava correr atrás do alimento. Os alimentos é que vinham ao encontro deles. Era Deus suprindo as necessidades do seu povo. Aqui estava se cumprindo algo que Jesus disse muitos anos depois, quando andou aqui nesta terra. Daí Jesus, ele disse sobre aquela questão de que nós somos mais importantes do que as aves dos céus, e elas não semeiam nem cegam, e, portanto, Deus não deixa elas perecer de fome. Daí Jesus, ele fala: não valeis vós mais do que elas? É o texto que está registrado em Mateus 6, verso 26, né, e que exatamente o texto lá diz o seguinte: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, mas ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Meus queridos irmãos e queridas irmãs, às vezes nos preocupamos com tantas coisas e ficamos abatidos. Não se abata, Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Somos, sim, mais importantes do que os pássaros. Se Deus cuida dos pássaros, cuidará muito mais dos seus filhos. Deus estava cuidando dos seus filhos, né, quando estavam sendo explorados lá no Egito, naquele texto que nós lemos anteriormente. Deus estava tirando eles de lá e levando eles para uma terra produtiva, onde eles seriam donos daquelas terras. Deus queria ver seus filhos livres e vivendo uma vida que lhe trouxesse paz e alegria no coração. Deus não queria ver seus filhos abatidos, sofrendo as humilhações do Egito. Talvez você possa estar perguntando: mas por que Deus fez isso por eles? A resposta está no verso 42 deste Salmo 105, que diz: Ele fez tudo isso porque tinha sempre em mente suas santas promessas feitas a Abraão, seu servo. Vejam que não era por mérito do povo, mas porque Deus havia feito promessas ao patriarca Abraão, seu servo, e Deus estava cumprindo aquilo que prometeu. Duas perguntas precisamos fazer diante desta realidade. A primeira é: as promessas de Deus feitas lá para Abraão, elas continuam de pé? Se nós olharmos o Salmo 145, verso 13, né, o texto vai nos informar o seguinte: o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Quando o texto diz que o reino de Deus é eterno, esta palavra eterno no hebraico é a palavra Lolam, né, que é uma palavra que tem o significado para todos os tempos, né, perpétuo para toda eternidade. Ou seja, nós vamos morrer e as promessas de Deus vão continuar. Nós vamos ressuscitar e as promessas de Deus vão continuar. O reino dele é eterno, e ele sendo eterno e fiel, as promessas também são eternas e elas nunca deixarão de existir. A segunda pergunta que devemos fazer, sabendo que as promessas de Deus são eternas, é: estas promessas são para todos os povos ou somente para os descendentes de Abraão? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso em Gálatas capítulo 3, versos 27 a 29, que de acordo com a Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte:
porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Que revelação gloriosa temos neste texto. Através de Cristo, somos participantes de todas as promessas de Deus. Diante desta revelação gloriosa, eu lhe pergunto, o que poderia lhe deixar abatido neste mundo? Será que alguma perda? Será que alguma coisa que não deu certo na sua vida? Será que alguma coisa que você não conquistou? Será uma calúnia feita contra você? Um desprezo, uma afronta por parte de alguma pessoa? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versos 35 ao 39, ele faz a seguinte pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo está dizendo é que nada neste mundo nos separará do amor que há de Deus por nós, e este amor é um amor eterno, e, portanto, as promessas também são eternas, as bênçãos são eternas, e elas são para todos que estão em Cristo Jesus. Se você não está vivendo em Cristo, agora você está tendo a oportunidade de dizer a Jesus: Senhor Jesus, eu quero viver esta vida abundante, cheia de bênçãos que só o Senhor e o Deus Pai pode nos dar. Eu lhe convido a habitar em meu coração e me ajudar a não ficar abatido pelos problemas desta vida. Mas, ó Deus, eu peço que o Senhor me ajude, então, a viver esta vida feliz, como aquela vida que o Senhor proporcionou, aquelas pessoas que saíram do Egito felizes, cantando, e glorificando ao Senhor, conforme diz a palavra, que eles saíram irradiantes, cheios de alegria. Eu peço que o Senhor, então, me proteja, me guarde do mal e me faça resplandecer neste mundo, porque o Senhor disse que nós seríamos luz do mundo e sal da terra. E eu quero orar para que esta palavra, esta realidade esteja presente na sua vida. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai soberano, eu te agradeço por este momento tão precioso que o Senhor me deu esta palavra para levar aos teus filhos. Ó Deus, quantas pessoas estão abatidas nestes dias. Ó Deus, porque perderam seus entes queridos, ó Deus, para a Covid, ó Deus, ou por outro motivo de saúde. O Senhor sabe muito bem aquilo, ó Deus, que tem levado os teus filhos deste mundo para o outro mundo. Ó Deus, nós podemos contemplar tantas pessoas arrasadas porque fecharam, ó Deus, as empresas, ó Deus, entraram em crises financeiras e estão, ó Deus, sem saber o que fazer. Ó Deus, tem pessoas que também estão com a vida arruinada porque perderam os seus trabalhos. Ó Deus, não tem recursos e não sabe também o que fazer. Meu Deus, estenda as mãos sobre estas pessoas e abençoe elas para que elas tenham as necessidades supridas. Mas eu peço também, ó Pai, que o Senhor ajude estas pessoas a olhar para as promessas do Senhor e saber que o Senhor cuida de nós, que o Senhor está com as tuas mãos estendidas para nos abençoar e para cuidar de nós, ó Deus, diante de todas as tribulações e todas as adversidades. E que os teus filhos, ó Pai, encontrem paz no Senhor e possam acreditar e esperar que o Senhor dará o melhor para eles, porque conforme diz a tua palavra, o melhor do Senhor
Senhor está por vir. E eu creio, Deus, nesta palavra de revelação do Senhor para as nossas vidas nesses dias maus. Meu Deus, eu peço que o Senhor toque no coração das pessoas enfermas, cura, tira toda a enfermidade, que os teus filhos sejam curados e tenham uma saúde restabelecida. Eu peço, portanto, a tua bênção sobre todos e a tua proteção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Agradeço de vocês estar conosco aqui até no final desta mensagem. E eu peço encarecidamente a todos vocês que multipliquem estas mensagens, porque vocês vão ajudar a palavra de Deus chegar em muitos lares e outras pessoas também serem abençoadas como você está sendo. E se você não se inscreveu no canal Palavras de Vida, se inscreva, é tão rápido e você vai fazer parte de um grande grupo de pessoas que estão nos ajudando e fortalecendo o canal para que a palavra de Deus seja semeada por todo mundo. Então que Deus assim abençoe grandemente a sua vida. Até em breve, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Um grande abraço a todos e a todas.